Ai, Senhor, tá muito frio aí? pode senhor. E para esse lado aqui, desse país aqui, sei que país que você tá. Tá frio e tá ruim. Tá frio e a missionária tá aqui ruim. Eita, Laia. Pegou uma gripe. Mas senhor, nem me Senhor, apareceu. amada. Peguei uma gripe que só uma graça. Ela pegou uma gripe. Aquelas gripes que. É mudança de tempo também, né? Ai, minha, eu nem sei. Eu tô com deu 37,5 de febre. Mas mesmo assim ela foi pro Brás hoje, tá? Quando fala assim, vamos pro Brás. Aí não tem gripe, não tem dor, não Ah, tem mas mesmo assim espirro. foi. Aí foi rastejando, aí voltou. Tá aí, ó. Já tomou. O que que você tomou? Ah, eu tomei um monte de coisa. Um Loratana, já tomei chazinho Vick, já tomei Vic, xarope. já tomou. Aí eu comprei na Casa do Norte uma mistura com mel, que eles fazem lá com alho, limão. Guaco deve colocar, né? Pior que eu não tô sentindo cheiro, não tô sentindo gosto. Mas fome ela tem, tá? Graças a Deus, eu também não, eu não almocei hoje. Mas é bom, né? Tem que comer mesmo, porque se quando tá Então, sem esse apetite. o problema é o seguinte, eu falei assim, seria grave se eu não sentir cheiro e nem fome, mas pegou dois pãozinhos O que tá, aqui, rasgou, que eu vou falar pra o que você, tá viu? pegando é essas dores nas pernas e nas costas que eu tô sentindo. É gripe, né? Gripe é fogo, né? Uma dor Tem terrível nas pernas. E aí, como que nós vamos fazer hoje? Tem uma doente, Os outros não aparecem. os outros foram para a igreja, hoje tem o quê? Festividade da mocidade. Festividade. Vamos ver se aparece algum, Aham. não sei que hora que acaba lá, Não né? sei. Também. De repente Ela pode. falou que era para pedir desculpa que ela não ia participar, então eu não posso nem contar. Mas vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa rica oportunidade de poder mais um dia, mais uma noite, mais um sábado, estar diante de ti, juntamente com a missionária, juntamente com a Aline, alguns que se chegar a participar, que o Senhor possa abençoar nessa noite. Nos ilumina no ensinamento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que foi escolhido, qual que foi? A gente escolheu Isaías, né? Isaías 52. Eu coloquei o 53:1, não é? Não, eu que escolhi o 53:1, você escolheu o 52. Isso. Qual que foi o 50? Foi o 52, peraí. Vou pegar aqui. Não vai falar mais da misericórdia? Não é misericórdia, nós estamos falando do arrependimento. Arrependimento. Lembra? Vou pegar a tua Bíblia que você vai escutando, daqui a pouco você já está. 52:7. 52:7, né? Uhum. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aí o pastor sugeriu Isaías 53:1, né? Não, é 53:1, que diz que Quem deu crédito à nossa pregação, e aqui e se manifestou o braço do Senhor, e 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. aí eu fui para 1 Coríntios 4:1. Isso. A outra aula que nós tivemos, falamos sobre o que arrepender. É. Nós falamos sobre arrependimento. Sim, a diferença do arrependimento e remorso, né? E hoje nós estamos querendo falar sobre que maneira que a gente pode transmitir a palavra de Deus para o pecador, para ele sentir, através da palavra de Deus, ele se arrepender dos seus pecados. Aí eu coloquei 3 pontos. Qual que foi, Marlene? Nós
Até mandei para você. Pela pregação da palavra, pelo testemunho e pelo silêncio. 3, né? 3 pontos. Pela palavra de Deus, pelo nosso testemunho e pelo silêncio. Sim. Então, antes, né, da gente pregar o evangelho, precisa, por isso que eu acho que é Timóteo que fala, o apóstolo Paulo dizendo assim para Timóteo: cuida de ti e daqueles que te ouvem. Agora eu não lembro. Você não está com o seu celular aí para puxar, né? Peraí. Cuida de ti. E daqueles que te ouvem. Quer dizer, lembra do diamante que a gente comentou lá no estudo de quinta-feira que você trouxe? Sim, 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16? 1 Timóteo 4,16. Deixa eu abrir aqui. Ó, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo estava ensinando aqui ao filho Timóteo, ele tinha ele como filho. Ele, a princípio, Timóteo era um diamante bruto. Então, o apóstolo Paulo, ele, como pai na fé, né, ele já tinha ouvido da avó dele sobre o evangelho, mas ele precisava de alguém poder caminhar com ele e ensinar essa parte espiritual. Então, ele era um diamante bruto ainda que tinha que ser lapidado. Então, por isso que ele falou: ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é a doutrina? Doutrina não é costume, não é dogma. Doutrina é a palavra. Então, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Olha bem, primeiro quem vai ser salvo é nós, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você vê a responsabilidade que é de transmitir a palavra de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Sim, porque muitas vezes as pessoas rejeitam o Jesus que não conseguem ver na gente, né? Exatamente, vem para cá, filho. Então, aí o que acontece? Por isso que não há resultado. Porque se você não fazer um autoanálise da sua situação no decorrer da sua caminhada com Cristo, as pessoas olham para você e não vê nada. Por isso que eu coloquei aqueles 3 pontos, né? Pela Pela sua palavra, palavra, pelo testemunho. testemunho e pelo silêncio. Então, como o apóstolo Paulo diz, nós somos uma carta lida, uma carta aberta. Então, as pessoas só. E é interessante que você pode perceber. Você fala da palavra, você conversa no trabalho, alguma coisa, eles, principalmente quando você está lendo a Bíblia ou lendo um livro evangélico, eles estão tudo olhando para você. Sim. Mas eles só falam que você é cristão quando você erra. Já reparou isso? Uhum. Fala assim, pô, mas tu não é cristão? Porque você errou. Olha que situação e responsabilidade que nós temos no dia a Sim. dia. Isso é morrer. Nós morremos todos os dias nós morremos, toda hora, todo momento. Então, as pessoas vão te reconhecer quando você errar. Mas tem aquele grupo necessitado que ele fica te observando e fica olhando, puxa, mas a Lina é diferente, né? Ela mudou. E aí fica, até na hora que fala assim, ô Aline, faz uma oração lá, pede para os irmãos. Eles falam assim, né?
tô com um problema aí. Fala lá. Pede para a igreja orar. Esse é o começo. Chegou alguém aqui, vamos ver quem que é. Esse, Que é? É meu pai. Vamos lá. vamos lá. Então, esse é o começo da palavra de Deus estar viva dentro de nós. Sim, Porque aí nós voltamos lá na mulher samaritana. Enquanto ela bebia somente a água do poço, ela continuava pecando e o povo não via nada nela, só via defeito. Quando ela tomou da água viva, quando ela foi para a cidade, ela trouxe a cidade. sim. É, Pai do Senhor, Mas, senhor, Paz do Senhor. tudo Um, bem? um pouquinho atrasado, mas eu estava tomando um remédio, pô. eu pensei que era o ônibus que atrasou. Pensava para essa abençoada dor que. Não, eu também estava fazendo um negócio lá, quando eu vi, eu falei, nossa, já passou das 10. Aí eu tomei Então, o remédio para dor, mas tá bom. então, você percebeu qual grande é a responsabilidade nossa com a palavra de Deus? Sim. Porque não basta só ouvir, né? A gente precisa também, que nem o pastor estava falando da samaritana, né? Ela teve tanto a revelação ali, né? Quando ele foi falando da vida dela, né? Como ela teve uma experiência de Deus ali, né? Então, ó, só nisso que ela se tornou transformada, né? Primeiro, ela foi curada É, para poder curar. Não tem como um doente querer curar outro doente. Não adianta. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas eu falo tanto do evangelho para a pessoa não muda. Muitas vezes você está doente. Uma uhum, palavra só, é uma palavra só. Ou um silêncio, ou o seu testemunho muda uma vida. sim, Foi o caso de Esther, né? Esther está lá, não precisou evangelizar o rei, e as coisas acontecendo, 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 ao ponto de ter um decreto de morte. E aí foi para a oração, foi para o jejum, fez a convocação e a mão de Deus se manifestou. uhum, Depois que ela foi falar que era judia. Interessante, né? sim, Não precisou falar, não. Vocês viram o meu povo. Ela praticamente falou: eu sou judia. O meu povo, que era o povo dela, que ela era judia. Então, o que me chama a minha preocupação é essa, do dia a dia. Sempre estar curado, para poder curar. Porque se eu tiver doente, é tipo assim, vocês que fazem comida, pode prestar atenção. Quando você está mal, você tá preocupado com alguma coisa, aí você vai fazer alguma coisa na cozinha, não dá certo. ou sai salgado, ou sai sem sal, Hum. Você entendeu? Mexe com o psicológico. Então, quando você vai e fala com alguém, a pessoa fica olhando para você e falando: Nossa, mas que sabedoria! E você falou com poucas palavras. Quem aqui, entre nós aqui, né, que ouviu uma palavra e essa palavra ficou gravada na cabeça, assim, que falou, puxa, aquela palavra tal dia, e a pessoa simplesmente falou uma palavra. E sim, aí, o que você tem para nós aí que você anotou? deixa eu anotar um monte de coisa aqui. Eu anotei, primeiro, né, que quando, lá pela pregação da palavra, né, que não é a ideia de que é preciso falar bonito, mas sim sobre permanecer em Cristo, né? Quando diz lá João 15, 4-5, permanecer em mim, sem mim nada podeis fazer, né?
A gente também, para poder levar a palavra, tem que estar sempre lembrando e tendo muito claro que a gente não é um esforço próprio, né, de você levar a palavra. Sem Deus a gente não consegue fazer, né? A missionária mesmo fala que às vezes Deus vai lá e coloca o Espírito Santo coloca no coração o endereço, a pessoa com quem você tem que falar, ó, que você tem que falar. Então, é a total entrega mesmo a serviço de Deus, né? Então, que entra naquilo que nós estávamos falando na quinta-feira, né? Não fazer para si próprio, né? É sempre no lugar de serviço a Deus, não para barganha ou para ter alguma coisa, algum benefício, né, em relação a isso. Então, que entra de novo no que eu falei, né, não basta só a gente ouvir. Quando o pastor falou da Esther, eu fiquei pensando aqui, né, que Deus não está preocupado com a performance, né, quem fala bonito, a Amã estava lá falando bonito, tentando, né, ludibriar por meio das palavras que mais, né, articulassem tudo o que ele queria, mas foi a atitude, né, a condução da Esther que fez todo o movimento acontecer, né? Para o pastor, para o irmão João entender qual que é o assunto, da outra vez a gente estava falando sobre Arrependimento, né? arrependimento do pecador. Hoje nós estamos tratando do assunto seguinte: como eu, sendo porta-voz de Deus, se eu sou realmente um arrependido, eu estou curado e liberto através da palavra de Deus para poder curar outras pessoas, como nós lemos lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, né? Isso, 16. 4:16. Primeiro Vamos Timóteo ler, 4. vamos ler de novo? Sim. Se você puder ler, porque o nosso irmão João está chegando agora, para ele entender o que nós estamos falando. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o assunto hoje é o seguinte: se eu estou curado, se realmente eu tenho algo para dar para alguém que é Cristo Jesus, e aquela pessoa vendo, se a pessoa está enxergando Cristo na minha vida, não é só na fala, não é só. Mas, eu coloquei 3 pontos: através da palavra de Deus, através do testemunho e através do silêncio. Você acabou, Aline, de falar para eu passar Vou para só acrescentar mais uma diante disso que o pastor falou, né? Lá 1 Coríntios 13:1. Coríntios? 1 Coríntios 13:1, se os irmãos quiserem abrir. Eu também separei esse versículo. Ele vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine, né? Ou seja, não adianta ter uma palavra sem vida, ela fica vazia, né? Exatamente. Aí ainda continua, né? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. É 1 Coríntios 13:11? 13:1. 13:1. Então tá falando sobre falando sobre que vai cair lá em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, que fala que Jesus vai falar assim: Porque lá apartai-vos de. lá a irmã Aline colocou que era sobre Jesus, né? Se você conhece realmente Jesus ou se você só ouviu falar de Jesus. Não, não foi isso não.
Que ela É, colocou. Foi isso que você colocou, Marlene? foi. Não, é no Aí, sentido aí, de aí depois lá adianta embaixo, eu falar. aí lá embaixo que apareceu depois lá que sobre a palavra, sobre outras coisas, mas o tema principal ela até colocou lá O tema, o- eu não posso puxar aqui no celular. Você tem como puxar aí? Sim, Vamos ver lá o tema. aqui está. Antes de falar de Jesus, é preciso ter Jesus. Isso. isso, isso. Vamos lá. Aí eu me baseei sobre aquilo lá. Uhum. Então, realmente, as pessoas, tem muita gente no nosso meio que ele só ouve falar de Jesus, mas a vida dele, que ele tem, ele não pratica aquilo que Jesus ensina e pede para a gente ser imagem e semelhança dele. Por exemplo, lá em Mateus 4:23, ao que ele fala lá, ele percorria Jesus toda a Galileia ensinando, como você falou na palavra lá, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, basicamente, aí está dizendo que o trabalho de Jesus tocava as vidas das pessoas em todos os níveis, porque Jesus ensinou e pregou com autoridade e conhecimento. Por isso que Jesus curou as doenças das pessoas. E aí você vai lá em Marcos também, 10:16, e tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então, a gente tem que realmente, mas aonde quando fala de Jesus Cristo, eu falo para as pessoas, pelo menos que todas as pessoas que eu conheço, que realmente, que realmente eles conhecem Jesus Cristo, não só de ouvir, como da vida deles também, eles mesmos falam para mim próprio. Meu irmão, realmente você com as tuas dificuldades físicas, o irmão é um bom exemplo para todo mundo. E eu conversando essa semana no hospital, por isso que eu falo, a gente, quando realmente a gente conhece a Jesus Cristo, a gente procura sempre carregar com a gente algo sobre Jesus para a gente ler e as pessoas verem a atitude da gente e eles verem o que a gente está lendo. E aí eu estava lendo um livro que é do Hernandes Dias Lopes, O Deus Desconhecido. Você conhece, pastor? Já ouvi a pregação dele já. Não, eu estou falando do livro O Deus Desconhecido. Oh, não vi, Olha, não. é uma excelente coisa. Aí a pessoa do meu lado, ele viu eu lá que estava chovendo, né? Eu de guarda-chuva, de bengala, capengando daquele jeito, né? Com aquela chuva. Aí ele falou assim, meu irmão, eu falei, opa, se ele falou meu irmão, já mudou, né? Porque nem todo mundo chama a gente de irmão. Ô, meu irmão, eu posso falar algo pro senhor? Aí eu falei, pode? Não, eu estou vendo que o irmão está lendo um livro aí de Deus, e realmente, Deus ele tem feito muita coisa na minha vida. Eu falei, na minha também, né? Aí a gente estava conversando tudo, ele ficou também abismado, e assim encantado. Ele falou, nossa, o irmão tem tudo isso, e ainda está firme na fé. Ele falou, olha, eu tenho 52 anos, olha, 52 anos como cristão, e
E vou dizer uma coisa por irmão, eu conheço muitos pastores que desistiram, caíram, porque diz que conhecia Jesus Cristo, mas não conhecia não, porque se ele conhecia verdadeiramente, estava que nem a gente, lá, persistente naquilo que a gente conhece de Jesus. Porque, que nem eu falo para as pessoas, e na Bíblia mesmo fala. Eu ouvi ontem, foi ontem, uma pregação do Billy Graham sobre as doenças e enfermidades, e ele estava falando até dos versículos que de curas físicas e espirituais, que tinha as curas físicas que Jesus ele não curava na hora. Agora, as espirituais, ele curava na hora. Então, eu, por exemplo, eu falo para as pessoas, eu falo, ó, eu tenho deficiência física, sim, mas eu não quero saber disso, não. Porque tem doenças, que nem o Billy Graham fala, que é de ordem do comportamento da gente na vida. Eu, por exemplo, eu tenho duas situações que eu estou com esse problema na coluna por causa de quê? De trabalho. Não foi por causa de pecado nenhum. Porque a maior parte das doenças é por causa de pecado, de coisas erradas que as pessoas fazem. Então, isso gera uma consequência. Mas os dois problemas que eu tive não foi por causa de transgressão, de coisa contra a palavra de Deus, não. Porque eu falo para todo mundo e continuo falando. Eu sou fiel na palavra de Deus. Não, a gente não tem que tirar uma vírgula. Então, para a gente realmente ter essa intimidade, entender o que Jesus Cristo é na nossa vida, é muito bom. E a parte onde me pega muito, é lá de Gálatas 2:20, que, para mim, essa daí é a mais marcante da minha vida, que diz assim, já estou crucificado com Cristo. Olha lá, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a gente tem que ser servo. Jesus espera que nós nos identifiquemos com a sua morte, porque Jesus espera que vivamos por ele. Nós temos que viver por ele agora. Quando a gente está crucificado com Cristo, a gente tem que viver por ele. Porque Jesus, ele espera que nós adotemos uma atitude de servos. Porque, que nem ele fala, ele veio para servir e não para ser servido. Então, a gente tem que assumir isso e ter esse entendimento com a gente e tem que ser fiel a tudo isso. Então, e Jesus espera que a nossa vida seja marcada pela nossa humildade. Essa é a parte principal, é a humildade. Ele é humilde, então a gente tem que ser assim. Lógico, tem hora que a gente está, né, a gente não fica no espiritual 100%, mas eu digo que a gente fica assim, é que às vezes a gente não demonstra que a gente está. Eu, por exemplo, eu dificilmente, pastor Nildo, o dia inteiro, eu posso estar cozinhando, eu posso estar lavando louça, eu posso estar limpando a casa, eu estou ouvindo louvor, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu quero ter essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, a gente tem que ser, e outra coisa, a parte principal, a gente ser servo dos nossos irmãos. Então, eu sempre fui assim, em todos os ministérios que eu congreguei, eu sempre fui isso. Eu sempre era o primeiro a chegar,
eu que abria o templo, eu que arrumava tudo preparado, porque eu queria. Aquilo era uma satisfação de eu servir a Deus, entendeu? Para mim era a minha humildade. Não tem, e eu vejo muito no nosso meio cristão, infelizmente, atitudes de irmãos que ele não quer fazer nada na obra de Deus, ali dentro. Ele quer sim, ele quer ministrar a palavra, ele quer pregar, igual a irmã Aline falou aí. As pessoas querem falar bonito, querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas, ei, você está servindo alguma coisa? Então, nessa parte eu me baseei muito sobre esse tema de ouvir de Jesus Cristo ou ser realmente conhecedor e ter intimidade de Jesus Cristo. Maravilha. E aí, irmã Aline, tem alguma coisa para nós aí? Tenho. Eu separei outras aqui também, né, para falar do segundo tópico, que era do testemunho, né? E aí, eu separei duas passagens. Mateus 5,16, que vai falar, assim brilha a vossa luz, né, diante dos homens. E 1 Pedro 2,12, que vai dizer assim, vai falar sobre essa ideia que o testemunho valida a pregação, mas uma vida desalinhada cancela qualquer mensagem que a gente leve, né, para as pessoas. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Então, vem com aquela ideia também de Tiago, né, que não adianta você ter palavra. Eu tenho uma amiga que ela sempre brinca com isso, ela fala, quando você chegar lá no céu, Deus não vai perguntar que palavra da Bíblia você conhece, ele vai perguntar quais foram as obras que você fez. É verdade. As suas obras têm que representar o que a palavra dizia, não a sua boca, né, só. Então, entra nesse lugar, né, se a gente tem uma vida desalinhada, vai cancelar toda a mensagem. E tem uma outra aqui também que eu achei interessante, no 1 Pedro 3,2, considerando a vossa vida casta em temor. Então, entra também nesse lugar que a nossa vida, como o pastor tinha dito no começo, né, nós somos uma carta lida, né, então, muitos não, é que não querem acreditar em Jesus, mas muitos rejeitam a Jesus porque não conseguem enxergar ele na nossa vida, né. Isso, é isso aí mesmo. Exatamente. Por isso que diz, seguir a paz com todos. E a paz tem que ser com todos. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, as pessoas querem ver Deus na nossa vida. Sim. Nossa preocupação é essa. Foi colocado aqui, até a Marlene até colocou, tem teólogo que fala bonito, conhece hebraico, conhece aramaico, tem pessoa que até faz a obra, né? Faz a obra de Deus, só que a pessoa não é curada. A pessoa não é curada. Então, não é o fazer. Lembra daquele jovem? O que ele perguntou para Jesus? Lembra disso ou não? O que eu devo fazer para ser salvo? Sim, ele disse que já cumpria a lei, fazia todas aquelas coisas, mas o Senhor falou que era para ele vender tudo e dar aos... Então, não é o... Segui-lo, né? Exatamente. Não é o fazer, é o ser. Eu tenho que ser da pessoa de Cristo. Uhum. Então, e ele não era curado. Quando falou daquilo que ele mais amava, que era as finanças, ele ficou triste. Entendeu? Sim. Então, quando você não é curado, nós não estamos falando de salvação, irmão. Nós estamos falando da pessoa ser curada para alcançar vidas. Mas ali ele teria que ter cura espiritual, né? Porque o importante do evangelho é a pessoa ela sair como que eu posso falar?
ela sair da ignorância e entender o que Jesus está falando. Exatamente, é por isso mesmo. É por aí Então, mesmo. então, muitas vezes, nós estamos mais cegos do que aquele que nós estamos pregando. Aquele que nós estamos pregando, nós achamos que estamos enxergando e não estamos enxergando. Então, por isso que é muito importante, acho que a irmã Aline acabou de ler aí, sobre gastar. Foi primeiro Pedro que você colocou aí? 1 Pedro 2,12. Como que é? Fala para nós novamente. Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Eu já tinha passado para outro. Então, por isso que eu digo que a gente tem que olhar para dentro de nós e se alimentar e ser curado verdadeiramente. Para ser reconhecido pelos frutos também, né? Como diz lá Gálatas 5, 22, 23, né? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Exatamente. Aí você até colocou aí que precisa de alguns acertos na vida. Você até colocou quase agora sobre alguns acertos. Então, nós precisamos o quê? Aonde nós estamos errando? Né? Aonde nós estamos errando para poder... Que nem a pessoa fala assim, não, a igreja precisa orar para ver as coisas acontecer. Mas eu não vejo ninguém falar assim, ó, vamos arrumar as pedras. Sim, que entra na 1 Timóteo 4,16, né? Tem cuidado de ti. Acabou. Se eu me avalio a mim mesma, eu vou saber o que eu preciso cuidar de mim. Pode ser que para mim seja paciência, para outro seja língua, para outro ser, né? Cada um tem. Então tem Exatamente. que arrumar as pedras. Se você não arrumar as pedras, Não vai tem ficar como. vai faltar alguma coisa no altar. E o cego é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer enxergar os seus defeitos. Ele não quer ter humildade de achar aonde que está a dificuldade dele. Então, eu preciso, como chega o final do ano, fazer um autoanálise para poder ser um portador da palavra de Deus. Para quando aquela pessoa, o pecador, receber a palavra, o ouvido dela, olha que interessante, o ouvido dela não vai ouvir o que a tua boca vai falar, mas os frutos que você tem nascido em você. Hã? Não tem aquela frase assim, que a pessoa fala assim, ó, alguém, teve uma pessoa que falou comigo assim, assim, aí a pessoa já pergunta assim, quem é essa pessoa? Já aconteceu? Não é? Aí você fala assim, Quem é que te falou? Quem é que te falou isso? Aí pode falar assim, ó, pode dar crédito que essa pessoa eu conheço, é verdadeiro. Tem outro que fala assim, quem falou? Fui, esquece. Mas aí, meu pastor Nilton, isso aí que você está falando vai cair justamente o que a irmã Aline falou aí, lá em 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto, honesto. Porque se você já fez coisa errada, as pessoas vão saber o teu andar, o teu caminhar, entendeu? Então a gente tem que ser aquele cristão de andar de cabeça erguida, sabendo que você não está fazendo nada contra a vontade de Deus. Então, é a mesma coisa que diz lá, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, olha lá a condição aí, para que, naquilo em que falam mal de vós, olha lá, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pronto, já matou tudo aí. Sim, que é o que eu falei, que se não vê, e aí a grande responsabilidade, porque uma atitude errada nossa pode fazer uma pessoa que, de repente, Deus colocou no nosso caminho, seja uma pessoa de fora ou uma pessoa que está
bem próximo da gente, no dia a dia, para a gente ajudar essa pessoa, levar essa pessoa para Deus, mas a gente que está precisando de cura. Exatamente. Primeiro, que nem o que nós falamos na quinta-feira lá de Jonas, né? O alvo ali não era Nínive, era Jonas, né? Era Ele Jonas. E ele tinha E ele achava que ele era o profeta. Então, Estava levando a mensagem, portador da mensagem, mas quem estava precisando da transformação era ele. E para ele entender isso daí? Para ele entender, precisou ficar 3 dias na barriga. Ser cuspido. Você entendeu? Por isso que Jesus... É por isso que Jesus dá até de exemplo lá os 3 dias de Jonas, que ele fala, né? Pior coisa é quando você não reconhece que você está errado. Sim. É verdade, é por aí mesmo. É o que a gente falou no outro encontro em relação ao arrependimento e o remorso, né? A missionária deu essa menção, me corrija até se eu estiver errada, missionária. Quando você não, de fato, não aceita que você está errado e precisa de transformação, você só teve remorso. Você só vai ter um arrependimento mesmo quando você reconhece, pede perdão e vai atrás para se humilhar, né? Como a gente falou lá, acho que é Romanos, né? Não, Segunda Crônicas, que fala, né? Se humilhar. 7:14. 7:14, que vai se humilhar diante do Senhor para que, de fato, ele possa curar, né? Você quer ver um sinal forte? Você quer e ver a Bíblia, um sinal... e a Bíblia, pastor Nildo, sobre lá do arrependimento lá e arrepender-se, ele dá 2 exemplos bem próprios de pessoas arrependidas, 2 exemplos maiores de arrependido. Não é arrepender-se nem de arrependimento. Arrependido. É o Jeremias 42:10 e lá em Mateus 27:3 que fala de Judas. Judas se arrependeu e ele trouxe as moedas para Jesus Cristo. E lá em Jeremias 42:10 também fala a mesma coisa, de arrependido. Agora, de arrependimento e arrepender, tem várias situações. Mas de arrependido mesmo, os 2 maiores exemplos que tem na Bíblia é o de Jeremias 42:10 e Mateus 27:3. De arrependido. Então, a gente chega a uma conclusão que precisamos ser curados, verdadeiramente, que nem a mulher samaritana, ter esse entendimento, ter essa visão de se humilhar. Primeiro sinal que alguma coisa não está de acordo com a gente é você pregar e não ver resultado. Sim. Alguma coisa está errada. E não é com quem está ouvindo, é quem está falando. Você entendeu? A nossa preocupação é essa. Por isso que volta lá em Timóteo 4:16. Não foi? Lê para nós de novo. Timóteo 4:16, isso. Que vai falar, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Quais são as coisas? Cuidar de ti mesmo e na doutrina. Porque é como diz aquele lá, né? Pela palavra que... Porque fazendo isto... Salvará. Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você já pensou? É muito sério, né? Já pensou você pregar e você não ser salvo? Exatamente. Você já pensou numa coisa dessa? Falar nisso aí, meu pastor Nildo. Não é salvo porque não faz o terceiro tópico lá, né? Que é o do silêncio. Então, mas até no silêncio, a pessoa, quando não é curada, ela quebra. Sim, porque ela quer falar, ela quer ir lá dizer o que ela quer dizer. Ela não sabe ficar em silêncio. O que às vezes não é para você discutir. Eu até separei aqui Lucas 23:9, em que Jesus está lá. Cadê Lucas 23:9? Que eu achei bem significativo para falar essa parte do silêncio.
Ah, quando ele estava lá perante Pilatos e Herodes, né? é E Lucas? interrogava, Lucas 23, 9, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então, a gente vai passar por provocações, mas nem toda provocação precisa de resposta. E tem gente que, às vezes, o que ela precisa cuidar de si mesma é isso. Ela quer responder tudo, ela quer achar que ela é a dona da palavra, que ela sabe tudo do mundo relacionado ao que está na palavra. E às vezes Deus não quer que a gente vá falar nada, é Ele que vai falar com a pessoa. Exatamente. Existem pessoas que, como o apóstolo Paulo, não adiantava ninguém falar. Primeiro que tinham medo. O povo tinha medo do apóstolo Paulo. Então, o silêncio, a melhor coisa é o silêncio numa situação dessa. E aí o que acontece? Você e Deus vai e se revela. É assim, você fala, 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 fala. Mas isso eu estou falando pessoas curadas. Uhum, Uma pessoa curada por Cristo, irmão, a palavra dela tem poder. A palavra tem poder nessa vida. Quando nós, quando nós não somos curados, o que acontece? A gente pode até falar de Jesus, mas não tem a virtude, não tem o poder. Por isso, quando eles ouviam Jesus falar, falavam assim: nossa, mas é poderoso nas palavras, né? Os fariseus sim. Mesmo reconheciam. quando ele, lá naquela parte que ele, jovem, né, se afastou da Maria e do José, né, na caravana, e ficaram abismados, né, O a- discurso. com o discurso de Jesus, né? Falava Então, com autoridade, né? exatamente. Jesus falava com autoridade, mas por quê? Primeira coisa, Jesus ele primeiro morreu para poder dar vida. O assunto. Obras. Primeiro, Jesus ele morreu para poder dar vida. Então, quando você não morre, você não pode produzir vida. Temos exemplo da semente. Se a semente cair no solo, ela não morrer, ela não dá fruto. Sim. Aí vai acontecer, como diz lá em Mateus 7, 22, 23, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, dá a entender que o importante não é as obras. O importante é a obra que Deus fez na sua vida. Isso. Essa Ter um é coração transformado, né? exatamente, exatamente. Ainda que você não ganhe a multidão, mas que seja uma alma, duas almas que você ganha para Cristo, é o suficiente para Deus se agradar de você. Sim. Tá entendendo? Então, muitas vezes, precisamos parar e poder refletir se realmente eu estou curado, né? Curado mesmo. Através do quê? Através de se humilhar e muitas vezes tem que entrar aí o perdão, tem que reconhecer, né? E não é fácil a pessoa reconhecer que ele está errado, né? Pegar e realmente deixar Deus trabalhar, porque senão fica batendo em ponta de faca. Em Eclesiastes diz assim, ó, que o machado botado, quem vai usar ele vai fazer força. E o afiado não faz força nenhuma. Não. O machado afiado você só joga É, na madeira e já por ele mesmo ele trabalha. é, É Eclesiastes, quer ver? é isso mesmo, é isso mesmo. E o afiado aí, que está falando aí, a gente tem que estar afiado em quê?
o símbolo do machado da fiação aí, ele tem que estar afiado em quê? É na Na palavra videira. de Deus. É, Na que aí palavra de Deus. dá até para pegar João É, 15, na 4, palavra de Deus. Na está aí, videira. e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também É, vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a é, videira, vós as varas. Quem isso. está em mim, eu nele, este dá muito É, fruto, porque sem mim nada podeis fazer. exatamente, por aí. Aí É, você está em tudo isso aí que você falou, você está mais afiado do que o machado. que é bem melhor você perder tempo em acabei de falar agora, afiar o machado, É, do que você estar batendo na árvore e você ficar cansado. Então, não é muitas vezes força, não é força. a pessoa está batendo e o machado está embotado, está enferrujado e ele está botando força, sendo que ele É, tem que afiar o machado. O que é, é esse de afiar o machado? É eu olhar para mim, certo? Olhar para mim e ver o que eu tenho que arrumar na minha vida para quando eu for usar esse machado, ele está afiado. E por ele vai fazer a obra. Porque o lenhador, quando ele vai derrubar uma árvore, ele só joga o machado e bate e não faz força nenhuma. Agora, se o machado tiver enferrujado, tiver, misericórdia. ele vai sangrar a mão, vai criar calo. E vou dizer uma coisa, pastor Nilo. Olha, acho que dos anos 90 para cá, o que tem de no nosso meio, infelizmente, de pessoas que querem usar o machado com a força, E aí isso aí não é fruto, né? Porque o fruto lá vai é, dizer, eu anotei aqui, cadê? O fruto que está lá em Gálatas 5, 22, 23 é o que? Amor, é paz, é é, longanimidade, domínio próprio. Não é a isso, força, não é a não é força. grito, né? Não é no ódio, né? Quando você está tendo, enfim, não tem respeito pelo próximo. Mesmo nós cristãos, né? Às vezes a pessoa vem e quer ser acolhida naquele momento. O pastor sempre dá testemunho disso, né? De lugares em que, de repente, aparecer alguém que não está numa condição adequada, tem lugar que não deixa nem entrar para ouvir a palavra de Deus. Então, isso Sim, não representa o amor, né, de Deus. Ou como a gente viu lá na situação do carnaval, quantos discursos de ódio, né? Aquilo também não representa o amor, ou nem paz. Quer dizer, se a gente quer concordância, daquele que fizeram do enlatado, né? Então tem que ficar discutindo. Entra no negócio do silêncio aqui. A gente Não, não e outra, então, quando demonstra o teve fruto. isso aí, eu vi vários pastores desejando a morte, pastores renomados desejando a morte. Eu falei, misericórdia de Deus. Esse daí, Que é o que jamais. Jesus, que é o que aquelas passagens em que Jesus fala, né? Às vezes que queriam que descesse fogo do céu, vocês não sabem o que estão pedindo, ou pede a hora para Deus, né? Para Deus perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Quanto mais a gente vai olhando, né, as falas de Cristo, mais a gente vai entendendo o que significa esses frutos aqui, né? você imagine você querer buscar uma justiça com ódio. É, Não tem Você, como. então, não fecha, né? Eu tenho que buscar justiça com amor. exatamente. Justiça mais Gálatas 6. Gálatas 6, olha lá. Aquilo que a irmã Aline está falando aí, sobre o que aconteceu. Se você achar aí, Gálatas 6 ou Gálatas 5? 6. Gálatas 6, 1. Sei. Lê. 6, 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o O tal. quê? Hã? É Vós o que quê?
Entendi. Ah, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Exatamente. É, Palavra de Deus, né? Então, quer dizer, vós que sou o quê? Carnal ou espiritual? Espiritual. E aí, Opa, se você caiu e em vez de ser manso, você reagiu, aí a gente já volta lá para Timóteo. Já ali já você já está vendo o que você tem que tratar em si mesmo, com né? certeza, é por aí mesmo. É, exatamente. você entendeu? Então, até para você pregar o evangelho para alguém, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Ó, em Gálatas, pastor, ainda no 6:7 vai dizer assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Sim. É, E aí é aquela coisa do fruto, né? Que fruto que eu tô, que eu tô plantando e colhendo? Ele ainda continua dizendo aqui no 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, olha que bonito isso. Enquanto temos tempo, É, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. da Aí que fé. pega. Aí que eu vou falar para você. Uma vez eu estava preocupado, né? Com... eu sempre ajudei assim, eu e a Cristina, ajudamos nossos filhos com cursos, para dar um sentido na vida deles. Pra eles não ficar dependendo de um salário mínimo, trabalhar, né? E também eu não estou aqui também julgando quem ganha um salário mínimo. Sendo honesto, até metade do salário mínimo. Mas sempre quis dar uma direção para eles nesse sentido, deles fazerem curso, estudarem para poder ganhar mais, um pouco mais e ter um conforto. E eu, preocupado um dia, falei, meu Deus, não vou deixar uma casa, não vou deixar nada. Aí o Espírito Santo falou para mim que a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar é os filhos reconhecer o Deus que ele serve. Sim, Acabou, exatamente. acabou. Então, nesse versículo que você acabou de ler, eu vejo a riqueza na vida deles. A conquista agora é deles. Uhum, Você está entendendo? Então, hoje eles reconhecem, ainda que o Lucas ainda está caminhando, está naquela coisa, mas mesmo assim, eles e o Lucas reconhecem o Deus que eu sirvo e o Deus que a mãe dele serve. Agora, imagine a família, os parentes, o filho, ou uma filha, sei lá, olhar para um pai, para uma mãe e não ver Deus na vida. Aí é triste. E a Bíblia chama essa pessoa de infiel. Meu Jesus. Não é isso? sim. Foi o que você leu? Eu li o Gálatas 6:9. E não nos 9 e cansei, 10. ou de fazer o bem, ou não erreis. Não, que fala que o doméstico da fé. Ah, então é esse aqui, o Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, quer dizer, a prioridade não é os de fora, é os de dentro. Sim, Entendeu? Eu sei que é assim, na parentela, ou até mesmo dentro de casa, existe corações duros. Só que assim, esse coração duro, ele só vai mudar o dia que eles olharem para nós e ver que nós estamos curados com Cristo. uhum, É uma mudança.
Você está entendendo? Sim, É aquilo que nós lemos em Gálatas 6. Vós que sois espirituais, tratai com mansidão. Acabou. Um dia sim. eu estava evangelizando lá na Praça da República e falando do amor de Cristo, aí passou uma mulher de rua e eu falando, Jesus te ama, e ela me xingando, andando e xingando alto. Mas mesmo assim, Jesus te ama. Como que ele pode me amar? A minha vida, como que está? E falando palavrão para mim, me xingando minha mãe. Mas mesmo assim, Jesus te ama. Depois ela voltou. Ô, pastor, me perdoe. Eu falei aquilo ali. Pronto, ela sentiu. Mesmo eu falando aquilo para ela, no momento ela se sentiu ofendida e quis me xingar. Eu falando que Jesus amava ela, mas depois ela veio, pediu perdão, falou: É, que eu estou passando um problema. Eu falei: Não, vou orar por você agora. Mas ela sentiu a palavra, você entendeu? Mas por quê? Porque alguém que estava falando ali estava curado. Porque Sim, se não está curado, o que eu ia falar para ela? Você vai para o inferno. exatamente. Que é o que eu estou falando, se você não está com o fruto, você vai dar um mau testemunho, e a pessoa rejeita Jesus, não por culpa de Jesus, mas porque não consegue ver Jesus na vida da pessoa. Por falta de discernimento e sabedoria. Sim, O Tiago diz assim: tá com falta de sabedoria, peça a Deus, ele não vai cobrar nada. Então, como que eu vou lidar com a situação de alguém que está para eu com pedir a Deus, eu tenho que reconhecer que está me faltando. tá faltando? Enquanto não tiver lá o Segunda Crônicas, né? Se não É, se humilhar, reconhecendo a necessidade, né, de Deus, você dificilmente vai conseguir ter qualquer tipo de transformação. exatamente, exatamente. Por isso que cada dia mais na minha vida eu procuro rever essas coisas na minha vida, em todo sentido, na igreja, né? Para não deixar ninguém ferido, né? Posso No até meu... ler, pastor, aqui, ó, Pode ler, segunda Crônica 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é se o crente. humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, não vai vir a cura, seja ela qual for, e também não vai vir o perdão dos pecados, enquanto não tiver o humilhar, o orar, buscar a face e conversão. Né? Exatamente. É o reconhecimento. É você reconhecer como um drogado. O drogado, enquanto ele fala assim, não, aquela pessoa que bebe final de semana, ele coloca o nome de. Não, eu sou bebo social. Mas todo final de semana está enchendo a cara. Mas para a pessoa é o social. Não, eu bebo socialmente. Só que todo final de semana está enchendo a cara. Então, quer dizer, já não é mais social. É, que verdadeiramente não é mesmo. Porque chega o final de semana, a pessoa já começa a encher a cara. Só que aí vai indo, daqui a pouco já não é mais o final de semana, já no meio da semana, e vai indo. Então, quando a pessoa não reconhece que fala assim, ó, eu estou doente e preciso de ajuda, não Sim. acontece. E também entra naquele lugar, né? Eu estou mais preocupada em falar de Jesus ou viver em Jesus, né? Aí que tá. Não, você também traz umas pancadas fortes, hein? Olha, essa semana eu passei uma situação que foi muito bonita, até na verdade, mas que eu fiquei agradeci na hora, né? Porque é isso, né? O pastor sempre fala da gente vigiar, né? Tá atento, mas a gente tem que vigiar não só para as coisas que a gente erra, né? Mas também para os sinais que Deus está dando de que a gente está em comunhão com Ele, né? Eu estava numa reunião e aí o celular estava do lado, então estava na tela numa reunião de trabalho e o telefone tocando e eu olhava assim e falei, nossa, eu não conheço esse número. Aí ligou 4 vezes. Aí eu falei, ai meu Deus, eu pedi licença, eu tinha essa possibilidade, né?
porque a pessoa que estava comigo na reunião dava para eu pedir isso. Eu falei, ai, olha, tá tocando muito meu telefone de um número, deixa eu só atender aqui. Aí fechei o microfone e fui atender. Fui canal de bênção com uma ex-funcionária minha, porque ligaram pedindo referência dela. Já está empregada, me mandou mensagem hoje, que no dia seguinte o lugar contratou ela. Mas por quê? Eu poderia não ter ignorado, não ter atendido o telefone, não conhecia o número, mas Deus chamou, o Espírito tocou meu coração, fui lá, atendi o telefone. Então, eu agradeci a Deus naquele dia à noite, por eu ter estado sensível naquele momento para Deus, que entre esse lugar de servir a Deus, onde você vai servir a Deus? Necessariamente não a gente não serve a Deus só, eu vou lá na igreja, ou eu vou lá fazer um sopão, ou eu vou lá levar cobertor, não é só isso, a missionária que fala isso, né, na vida cotidiana, né, como é que é, da metanoia, no culto racional, né, no culto diário da vida, né. É o diário. E não é o trabalho, né? Você não vai para o trabalho, você vai para o propósito de Deus. E nem era uma pessoa que estava aqui. E Se aí, você- hoje eu estava no congresso, na oficina que eu estava dando lá, eu falei desse caso. Quando eu saí do lugar, chegou a mensagem da menina, agradecendo. Ela falou, eu não sei se ligaram para você ou não. Aí fiquei conversando um tempão com ela. Mas é isso, né? A gente precisa, de fato, assim, como eu li aqui em Mateus 5,16, né? Que brilhe a vossa luz diante dos homens. E aqui, né, nós falamos há alguns estudos atrás sobre isso, né? A gente ser canal de bênção. Porque Que é importante a gente, de fato, aprender a palavra, né, pastor? Ter entendimento, deixar pela palavra Deus falar também aos nossos corações, né? Tem um outro testemunho que eu posso dar, que aí não é, né, não é especificamente meu, mas do Inácio, né? Hoje eu tinha esse compromisso de trabalho o dia todo, e ele tinha uma competição lá na escola, e tinha um aniversário que ele estava desesperado, que queria ir. E tudo lá no Morumbi, né? As duas situações, a competição e o aniversário. E aí eu conversando com o pai dele, para o pai dele fazer as duas coisas para mim, né? Hoje. E ele ficou, aí o pai dele tinha falado que ou ele ia ter que escolher uma coisa ou outra, que os dois compromissos não ia levar. Aí eu peguei e falei, fiquei desesperada, né? Falei, o que eu vou fazer? Aí falei com a pessoa que tinha me convidado lá para a atividade, se ia ficar muito chato se eu saísse na metade do tempo. Eu já ia ter feito a minha parte, sabe? Assim, da apresentação, mas eu ia ter que assistir de outras pessoas, né? Eu não queria ser deselegante de sair. Aí ele falou, não, fica tranquila, né? Já teria passado o horário que era da sua, não teria problema. Aí falei com o Inácio, falei, mãe não vai prometer, mas eu tô vendo se eu consigo. Ele falou, mãe, fica tranquila que eu tô pedindo para Deus, tô conversando com ele, meu pai vai me levar nos dois, pois o pai dele levou ele nos dois. Ai, que benção. Então, o que ele foi fazer? Oração. Então, ele está vendo o quê? Testemunho, né? Tá vendo pessoas que estão ali, não é só o meu testemunho, né? Mas é o testemunho da igreja que ele frequenta, né? Então, isso faz diferença, né? Para ele já ir conseguindo, ficou todo feliz, estava aparecendo hoje E o bom que você também dá essa liberdade, para mim, no caso, como pastor, de muitas vezes até puxar a orelha dele, Sim, sim. né? Por quê? Porque, como eu faço esse trabalho lá na Fundação Casa, a minha preocupação é que ele está com 11 anos, né? 11. Sim, Então, dessa faixa aí de 12, 13, 14, Do é um 12 até o deserto. 16. Aí é um deserto na vida do pai e da mãe, filho. sim, Olha, os 14 anos. Então, quando a gente tem alguém que nos orienta, dentro do quê? na palavra. Então, ele está vendo
Primeiro, ele está vendo a tua mudança. Uhum. Isso é muito importante. Outra coisa, você vê que de vez em quando ele fala assim, pastor, ora por mim, pastor, que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer prova. Fala, não, você que tem que orar. Uhum. Ele já sente que existe algo na oração. Sim. Você entendeu? Ele já começa a sentir isso. Puxa, se eu orar, Deus me responde. Não, e aí, o pastor não falou do dia para ele, não ficou brincando? Mas você é o pastor lá na igreja, hein? Você já sabe que você tem que ser o pastor. Aí, para a competição, foi muito engraçado essa situação. Vou pedir para ele contar lá na igreja no domingo. Ele ficou, pô, mãe, o time tá muito ruim, quem vai ir? Acho que a gente não vai ganhar, não. E eles iam ter que jogar contra 5 escolas, né? Não, contra 4 escolas, eles são a 5ª escola. Pois ele passou a semana inteira fazendo oração, falando com o pai dele, e ele falou assim: consegui convencer 4 bons para ir junto para jogar. Ele ficou todo dia indo falando com um, É. não, você tem que vir no sábado, não sei o quê. E aí eles só perderam de um time. Os outros, todos eles ganharam. Estava todo feliz hoje com isso, mas é isso, a gente precisa verdadeiramente que entra naquilo que a gente estava falando de novo, a gente escolheu outras duas, mas rodou, e a gente está falando de novo de Timóteo, né? Quando você cuida de si e da doutrina, você vai salvar a si mesmo e quem está te ouvindo, né? Estamos falando dele, ele ouve a gente lá falando. Então, acaba que também o que a gente está proferindo também pode vir a salvar a vida dele e de outros que ele também vai levando com o testemunho dele, né, de jovem. E os jovens estão precisando hoje em dia muito de ter referências também, né? Você vê, aí passa por irmão João, senão ele vai acabar dormindo aí. O que que acontece? Aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, e ele já transformado, né? Transformado, o profeta foi lá, ele jejuou, já estava fazendo oração. Pô, um verdadeiro crente, né? Uhum. Orando. E aí ele começou a pregar, querer pregar. Só que é o seguinte, olha que interessante. Por isso que é um processo. Só que mesmo ele sendo transformado, que ele estava transformado, como a mulher samaritana, ele ainda não tinha um aval para pregar o evangelho. Mas como assim? Não tinha um aval. Por quê? Porque a mente dele, se fosse pregar, ia pregar sobre a lei. E ele teve que ir para o deserto, teve que ficar 13, 14 anos no deserto, Um alinhamento, né? que Que nem Ana. a gente, a gente vai ver lá em 1 Coríntios 11, que ele diz assim, que, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 11, lá a ceia, deixa eu ver, 1 Coríntios 11, quer ver? E aí o irmão João falar alguma coisa. 11, 11, deixa eu ver, ele fala, aí ele diz, ó, no 23, 11, 23, porque eu recebi do Senhor, ó, então, ele diz que ele recebeu de quem? De Cristo. Ele não Uhum. dos apóstolos, ele recebeu de Cristo. Então, quando ele passou no deserto lá 14 anos, ele já tinha conhecimento sobre a lei, mas ele não tinha conhecimento da graça. Então, se Deus permitisse ele começar a pregar sem revelar a graça para ele ia matar todo mundo. Mas ia matar usando o quê? A palavra. Ele precisou ter a revelação e a experiência, né? Para ser curado. É aquilo que eu falei. Então, ele agora, quando ele está curado, ele fala sobre a lei e fala sobre a graça. Que não precisa mais ser circuncisado. As pessoas não precisam
Um homem de 80 anos vai se circuncisar? Não. Agora, circuncisão é no coração. Você vê, na lei, se ele fosse falar isso, ele não ia falar que era no coração. Mas como Jesus se revelou para ele, e você vê como que é, né? E ele estava lá no deserto lá. E aí o que acontece? Barnabé tinha uma obra para ser feita, aí eu creio que foi uma revelação de Deus, falou assim, ó, eu conheço um homem que está pronto, manda chamar lá Saulo, ou Paulo, e aí chamaram, aí ele estava pronto para fazer a obra de Deus, porque agora ele ia falar sobre a lei e falar sobre a graça. Você pode pegar as cartas aos Romanos, que vai falar sempre vai falar sobre lei, vai falar sobre a carne e vai falar sobre a graça. Vamos lá, irmão João, fala alguma coisa aí que o senhor está cochilando aí no trem. Não, eu estou aqui concentrado aqui no que vocês estão falando aí. A história de Paulo, eu gosto muito da história de Paulo. Eu tenho, assim, tenho lido e gosto muito de ver o que realmente Jesus teve o propósito na vida desse homem. Por isso é que ele é considerado o maior apóstolo da Bíblia. Porque você vê que a maior parte dos momentos, quando ele não estava preparado, você pode ver que começa Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, aí depois que ele teve esse processo de transformação na vida dele, aí você pode ver que era o contrário. Paulo e Barnabé. Barnabé já foi para segundo. Mas por quê? Porque ele estava já preparado. E aí, falando do Inácio, realmente, uma vez eu estava orando, e realmente o Espírito Santo, ele tem me falado muita coisa, dele e do Felipe. Eu falei, Senhor, essa amizade dele, grudada, é boa ou é ruim? E aí, passou depois de alguns dias, que o senhor não tinha me dado a resposta, e a gente tem que aprender que tudo tem o tempo de dar resposta. E aí Deus me falou, me colocou até o exemplo de Davi com Jonas. Esse amor de um para o outro. Mas por que esse amor? Por que essa atração do um com o outro? Em quais famílias a gente vê isso assim tão grudado? Muito poucas. Então, aí o Espírito Santo me falou para mim bem claro. Para a gente vigiar e continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Aqui, quando ele vem na minha casa, eu não falo com eles coisa do mundo, nem com o Felipe e nem com o Inácio. A gente senta ali no sofá, vamos. No começo, quando o Inácio e a irmã Aline não se tinham se convertido realmente nos caminhos do Senhor, eles vinham aqui em casa, você sabe o que a gente fazia? Jogava dominó. Sabe aquele dominó? Mas não é um dominó desse de jogo, sem vergonha, porque eu nunca gostei de jogo, não. Depois que eu me converti, que eu fui muito de jogo, disputei até campeonatos com judeus me patrocinando, quando eu era jovem, judeus me patrocinando no snooker. Então, o que acontece? A vizinha aqui, a gente brincava tudo,
mas eu nunca falei para eles de coisas de mundo, não. Eu só falava as coisas ruins do mundo. E aí, com o tempo, mudou. Foi começando a mudar, foi começando a mudar. Aí a minha filha mais velha também se converteu. Aí foi quando ele começou a ver. E realmente eles vêm aqui na minha casa, eles pouco ficam aqui embaixo. Eles querem ficar lá com a Dinda. Então, o que acontece? Tem essa atração no nosso linguajar e no nosso comportamento. Aí começou essa mudança dele vir em casa e a gente fala da Bíblia, a gente, na televisão, a gente faz aquele quiz bíblico. Vamos fazer? Vamos embora. Aí, um dia, minha filha desceu, estava eu e os dois, com as Bíblias, cada um na mão, a gente conversando sobre um assunto de Deus. Então, realmente, ele tem isso com a gente, com a Aline, com o pai dele que se converteu, com o avô, com a Dinda. Então, no nosso meio familiar, como Jesus disse, não existe família perfeita. Não existe, Deus fala, não existe ministério perfeito. Então, o único ministério perfeito foi de Jesus Cristo. E nem a família de Cristo foi perfeita. Então, por que eu vou querer que a minha seja perfeita? A gente tem que procurar, como Jesus fazia, na fé racional. Mas tem que ter o amor, tem que ter a compreensão, tem que ter o respeito. Então, a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo no conhecimento e no discernimento espiritual da gente. Então, eu fico até contente com isso. Eu agradeço a Deus imensamente. E eu tenho fé, tenho certeza absoluta que ainda Deus ainda tem, como uma vez o Espírito Santo me disse, quando eu estava na UTI lá no Mandaqui, e eu só lembro que eu fui arrebatado lá para o céu. Tem essa autoridade de fazer isso. Então você vai de volta. E por que eu não lembro a volta? Eu só lembro da ida. Então a volta tem que ser, teve a confirmação, que foi a médica, quando ela estava com a mão no meu braço, e eu repito toda vez, olha a confirmação da médica, ela era a chefe do Mandaqui de cardiologia. Graças a Deus, senhor João, o senhor voltou. Mas aqui o senhor não vai morrer, não. Hoje não. Foi naquele mesmo dia que ela tomou atitude e Deus abriu as portas da Beneficência Portuguesa de eu cair com a melhor equipe de cardiologia da Beneficência Portuguesa. Então, a gente tem que ter esse entendimento que eu falo para as pessoas sobre Jesus Cristo. A gente tem que ter, sim, o conhecimento, o entendimento do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento. E eu tiro muito sobre Paulo. Realmente, a gente vai ver a história de Paulo. Paulo era culto. Paulo era, o homem era todo, e até falar em culto, ele, do Inácio, o Inácio ele está falando de Deus no meio de pessoas que são abastadas. Ele não está falando numa escola que é da prefeitura, onde tem pessoas simples, lá é pessoas que são abastadas. E a gente ministrar, como o reverendo Hernandes falou uma vez, eu vi, ele estava numa reunião, e aí a pessoa perguntou para ele, pastor Hernandes,
como o senhor lida quando o senhor vai pregar lá numa igreja, lá em Pernambuco, numa comunidade, e quando o senhor vem pregar aqui no Morumbi, para as pessoas que são abastadas? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter esse cuidado, essa humildade de Jesus Cristo, como ele nos ensinou, de cada lugar que a gente vai, a gente tem que, primeiro, realmente, tem que orar a Deus, como aconteceu comigo em várias vezes. Era convidado a ministrar a palavra, eu chegava lá, o Espírito Santo falava, pode parar, aquilo que você queria, que você orou, para que Deus te desse uma revelação de uma palavra, você reparou, quando você chegou aqui, o que esse povo está precisando? Você prestou atenção no comportamento das pessoas? Então, a gente tem que... Isso é bom porque a gente tem essa intimidade com Jesus Cristo. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que estar alinhado realmente com o que Jesus Cristo espera de nós. Ele espera de nós é isso. É a humildade da gente ter esse discernimento com a gente, e aonde você vai, a gente ora, a gente vai preparado com uma palavra. Chega lá, o Espírito Santo, ele muda para a gente, ele compra com certeza. Então, a gente sente nesse meio, pelo menos, acontece muito isso comigo. Deus me deu, eu até falo aqui em casa para todo mundo, Deus me deu um dom de observador. Eu chego assim, num lugar, eu já me primeiro, a observação que a gente dá. Por que a gente tem isso? Porque, pastor Nildo, eu amo estudar a vida de Jesus Cristo. Para mim, poder ser, e em nome dele, eu vou ainda conseguir ser quase 100% a imagem e semelhança dele. Então, a gente é nisso que a gente tem que ter. Marília, tem mais alguma coisa aí nesse forno seu aí? Forno aqui tá, minha folhinha aqui tá com tanta anotação que eu tô até perdendo a folhinha. Essa folha que você tirou foto e mandou para mim, eu pensei que era uma receita de remédio. Aqui, ó, tá a folha inteira, ó. Mas você viu, pastor Nildo? Pensei que era uma receita de remédio. Mas você vê que tal pai é tal filha? As minhas aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha o tamanho da folha aqui, olha o tamanho da folha aqui, olha o tamanho das folhas aqui, ó. Eu vou escrever. Não é que o que o Espírito Santo vai me direcionando, a gente vai escrevendo. A gente não tem que escrever aquilo que ele fala para a gente. E depois a gente vai montar, daqui a pouco a gente consegue fazer um devocional diário. E aí, Marlene? Essa receita de só o farmacêutico, o médico sabe. Nossa, a minha letra, quando eu tô com pressa, é um horror mesmo. Não, porque na hora que você mandou a foto, eu pensei que você era para comprar algum remédio. Quando dá para escrever muito rápido, assim. Olha, não, eu acho que, para finalizar, né, Isso é sono, hein? Com sono eu tô, nossa, porque olha, hoje o dia foi longo. Não, eu acho que vou finalizar com Provérbios 27:11, que diz assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Que benção. Explica esse versículo aí para nós. Manda aí para nós uma pérola. Amanhã cedo eu estou pregando numa Batista, hein? Hein? E eles transmitem através do YouTube. Manda para nós esse link aí, para a gente ver que hora que vai ser. Vai ser às 9 horas. E ela é Batista, hein? Lá... É a tradicional ou é a reformada? Eu acho que é
transformada, reformada, transformada. Sei que Porque tem agora, né? Mas tem mesmo agora. Eles dividiram, viu? Tem a transformada e reformada nesse, né? aí me chamou, nós estamos indo lá. Mas e aí? Solta a pérola aí desse versículo aí para nós. Não, desse, ele está dizendo, o que eu entendo é que para a gente alegrar o coração do Senhor, a gente precisa ser sábio, porque para que a gente tenha com que responder de acordo com a doutrina para aquele que desprezar o Senhor. Que entra em tudo o que a gente estava falando aqui. Se a gente é cristão, a gente precisa, de fato, testemunhar a Cristo para qualquer pessoa, para os que estão, os domésticos, e para os que conhecem a Cristo também, e estão tentando cada vez mais se santificar, transformar seu coração, e para aqueles que nem conhecem, né? A gente tem que sempre fazer pelos seus e por aqueles que a gente nunca vai conhecer. E você viu o versículo 12? O avisado vê o mal e esconde-se, Olha o versículo mas 12 os aí. simples sofrem a pena. As pessoas, elas têm, infelizmente, hoje o cristão, ele se preocupa muito em saber e estudar, né? É bom? É. E fazer a obra, é bom? É. Mas ele não deixa Deus fazer a obra na vida dele. Sim. Exatamente. Deus não está procurando palavra bonita, que nem eu falei no começo. Deus não quer palavra bonita, ele quer coração disponível. O problema de Jonas, que ele tinha uma posição como profeta, que a Bíblia diz que ele era profeta, ele já sabia que o Senhor era misericordioso. Ele chega a pedir, ele fala, eu sabia que isso Que ia isso ia acontecer, né? Eu sabia que isso ia acontecer. né? Mas ele mesmo, ele tinha o título de profeta, tinha a palavra, por isso que eu estou falando que não adianta você ter palavra, conhecimento, fazer a obra, mas não ser curado. Não é sobre parecer crente, né? É sobre ter sido transformado. Volta lá em Timóteo. Mas, a gente escolheu duas, mas voltamos várias vezes aqui em Timóteo. O objetivo do Senhor é a nossa vida tá transformada para a gente entender o propósito de Deus. Lembra de Abraão, a lição que você deu? Lá, que quando ele fala sair, lembra disso? Sim. Não era sair de local, de território. Sair Era dele mesmo, sair dele mesmo. exatamente, ele se encontrar. Sim. Porque o que acontece? As pessoas se achegam a Deus por necessidade e não pelo propósito que ele tem para nós. Uhum. Então, quando a gente tem essa visão de se chegar a Deus para ter entendimento do propósito que ele tem, aí você se encontra. Sim. Então, E mesmo se a gente pegar a própria história mesmo do Abraão, que a gente falou também na quinta disso, né? Que ele, a palavra disse que era para ele largar tudo, largar a parentela toda, né? Não era, ele ainda levou Ló, quer dizer, entra na ideia de que às vezes a gente quer entregar a nossa vida para Deus, mas olha, essa parte da minha vida eu não entrego. exatamente. Então, você está seguindo o que Deus falou, é para entregar tudo. Volta de novo em 2 Crônicas 7,14. Né? Foi por isso que, para hoje ter o fruto que tem, para encerrar, Jesus teve que morrer. Se ele não morre, hoje eu não estarei aqui, nem você. Sim. Então, Com certeza absoluta. em ter esse entendimento, que o importante não é estudar, não é fazer a obra, é se a obra de Deus, o propósito de Deus, eu estou tendo entendimento. Porque senão, o que acontece? Vamos lá. Eu estou fazendo a obra. Eu leio a Bíblia.
Acontece alguma coisa difícil da minha vida, aí você fica falando, pô, mas eu não estou orando, pô, mas eu não estou fazendo a obra, pô, mas eu não estou estudando. Ó, essa é a pergunta. Hum. Ou não é assim? Sim. Aí o senhor fala pro... Aí o senhor fala para nós assim, que nem falou para o jovem rico, falta-te alguma coisa. Aí ele pergunta, falta-te alguma coisa. Tenho guardado tudo, não é? Foi isso a resposta Sim. dele. Eu tenho guardado os mandamentos, tudo, mas Jesus olhando para ele disse assim, ó, falta alguma coisa. Pega o que você tem e dá para os pobres. Ah, aquilo Aí ali. ele se entristeceu e foi embora, porque ele não queria deixar aquilo. É, que é isso, né? A- Jesus quer da gente uma linguagem prática, né? Ele É, não quer é, palavras a- bonitas. Ele aí também, nessa passagem aí também, tem o entendimento também de que ele demonstrou que a segurança dele não era a salvação em Jesus Cristo, a segurança dele era a riqueza dele, o dinheiro dele. Exatamente. Tem várias variantes que a gente pode, dessa passagem aí, é, que o Espírito Santo mostra para a gente, de vários significados dele aí. É isso aí. Que Deus abençoe a irmã Aline. Que Deus abençoe o irmão João. Vamos continuar nessa jornada. Amém, com certeza. O importante é a gente estar aprendendo cada dia mais. Isso, com certeza. A gente Se é muito bom isso daí. E para mim também foi muito bom eu voltar também. O pessoal estava lá falando, ah, pastor João, quando é que você vai começar a fazer as orações de segunda, quarta e sexta? E realmente, essa semana que passou, o meu irmão estava falando que, que a gente pergunta para ele, né? Mas escuta, e a mesma coisa que a gente tem, o mesmo pensamento, bate junto com o que ele também vê. Por isso que o Espírito Santo mudou esse ano o jeito do grupo, porque, infelizmente, o ser humano, pastor Nildo, só sabe pedir. É impressionante, só sabe pedir. Pede oração para dor de cabeça, pede oração não sei o quê. E a gente tem que ter realmente com mansidão, em cima da palavra de Deus, como a gente sempre frisa, falar para as pessoas. A gente dá um puxãozinho de orelha, mas com mansidão e sabedoria para mostrar para as pessoas que não é só assim pedir, pedir, pedir. E outra, Deus mesmo, Jesus mesmo fala, você também tem que orar, não é só pedir para os outros. Quer dizer que você pede para os outros e você não faz nada? verdade. Então, eu fico grato a Deus de ter me dado condições novamente, de ter, assim, porque é bom para a gente, o que é bom para a gente tem que passar para os outros, passar para frente. O que Deus faz, os feitos de Deus. Aliás, essa semana foi sobre os feitos de Deus. Eu até, na oração, eu falei para ele, na oração, que a gente não morreria, porque as bênçãos, a gente tem que ser testemunho dos feitos de Deus na nossa vida. Então, a gente tem que ser realmente, mostrar para as pessoas, porque se Deus me curou de câncer da próstata, pastor Nildo, a gente tem que mostrar, como eu mostrei lá na Santa Casa, da minha próstata. São 20 anos passando no médico para acompanhamento e só agora, há pouco tempo, que fiz a cirurgia e, com a graça de Deus, é, a cirurgia foi um sucesso e foi no tempo de Deus.
Então, a gente tem que ser, tudo os feitos de Deus que foi feito na minha vida, a gente tem que falar. Então, foi muito bom, eu agradeço a Deus, assim, imensamente, de poder colaborar com um grupo de oração, principalmente da Universal, entendeu? Que lá tem 4 pastores e um bispo da Universal que também participa do grupo da oração, do horário deles, e eles comentam, né? Pergunta, perguntaram por que eu não voltei lá mais tempo, porque eu tive lá uma vez só. Então, as pessoas veem que a gente fala as coisas de Deus. Falar as coisas do mundo, eu não sou muito chegado, não. Então, eu fico contente é, das pessoas verem que Deus está na minha vida. Então, Glória a Deus. você entendeu? A gente tem que continuar nessa caminhada mesmo, cada dia aprendendo mais, cada dia tendo mais discernimento espiritual, entendimento espiritual, mais revelações, quer dizer, do Espírito Santo para a gente. A gente só vai tendo isso, é fazendo as orações e estudando mais a palavra de Deus, porque é que nem foi falado aqui, não adianta só ter conhecimento. Ah, eu já li a Bíblia 1000 vezes. Você pode ler 2000 vezes, pode ser 30.000 vezes. Eu conheço gente que leu a Bíblia uma vez só e é uma bênção. Ele fala assim com uma autoridade, mas por quê? Porque a palavra ficou amalgamada no coração dele. Então, está sempre pronto ali com um versículo. Quando a pessoa fala alguma coisa, ele já está pronto com a resposta. Amém. Glória a Deus. Então, ó, semana que vem nós vamos ter o quê? A semana toda, irmã Aline? Para reforçar. Oração, teremos oração. E palavra. Todos os dias, ouvir a isso palavra do mesmo. Senhor e pela palavra ser transformado. Exatamente. É o que faz a gente seguir e graças a Deus, Deus tem feito coisas grandes. Quando a gente se dedica à palavra de Deus, aprender e também praticar. Sim. E olhar para a gente, deixar de olhar para as pessoas e olhar para a gente. E Com saber certeza. que vão ser curadas se a gente for curado. E buscar essa cura em Cristo. Que é difícil, mas através do Espírito Santo ele nos ajuda. Então tem muita Com gente aí que certeza. vai continuar com o coração duro, vai estar pregando a palavra, vai ter conhecimento, mas não houve revelação. Ora para nós aí, ora por nós aí, irmã Aline. Deus bondoso e bendito, agradecemos por Sim, Pai. nós Obrigado, meu Deus. e conversamos aqui, Senhor. O Senhor esteve presente, conduzindo e cada vez mais fortalecendo cada um de nós no conhecimento, no entendimento, Senhor. Sim, meu Deus, obrigado, meu Pai. Por tudo, pelo dia, pela veste, pelo alimento, por estarmos vivos, por até que o Senhor tenha nos sustentado, dá-nos uma boa noite de sono e prepara o dia de amanhã, se for da sua vontade, para que possamos continuar, Senhor, a edificar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Abençoe. Até domingo. Quando eu falo até domingo, parece que é daqui uma semana, né? Não, amanhã estamos lá já. Abençoe, bom frango, bom macarronada e me apresenta em oração para que Deus possa me usar amanhã. Lá. Com certeza, com certeza. Amém. Deus abençoe, fica na paz. Amém. Boa noite para todos, Deus abençoe a todos. Boa noite, tchau.